É uma grande honra presidir as comemorações dos 40 anos da Ampox. Vamos aproveitar esta oportunidade para lembrar algumas passagens da história dessa associação que se confunde com a institucionalização das ciências sociais brasileiras. A intenção é recuperar, através de fotos, entrevistas e cartazes, uma memória de eventos, grupos de trabalho, registros de festas que marcaram todos estes anos de existência. Nada disso estaria disponível sem o envolvimento dedicado de pessoas, razão pela qual devemos homenagear todos aqueles que ocuparam cargos de direção e aqueles que serviram a Ampox durante todos estes anos. As entrevistas com ex-presidentes vão nos fazer recordar de momentos e de conjunturas diferentes pelas quais passou a Ampox e o país, e confirmar o nosso compromisso em produzir um conhecimento relevante para a sociedade. Escolhemos para esta conversa o primeiro antropólogo presidente da Ampox, Otávio Velho, a primeira socióloga, Elisa Reis, e o primeiro presidente, Francisco Verfort. A Ampox, na minha lembrança, começou numa reunião no IUPERJ, no Rio de Janeiro, no Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, em que estiveram poucas instituições, na verdade, poucas universidades. Porque tanto o IUPERJ quanto o SEBRAP, que era outra instituição de São Paulo, que participava, são instituições ligadas a universidades, mas não são instituições das universidades. Isso traduz um pouco o que era um ambiente. O ambiente era um ambiente de certo congelamento da vida universitária, que se explica. Nós estávamos em pleno regime militar. Quem queira se lembrar de coisas boas e alegres daquele período vai ter mais dificuldade que se lembrar das coisas ruins. Por exemplo, em 75 foi a morte do Vladimir Herzog. 75 ainda era um ambiente tenso na vida nacional e, sobretudo, no ambiente universitário. Então, criou-se a Ampox, inicialmente, com a pretensão de aproximar essas pessoas que estavam estudando e pesquisando no campo das ciências humanas, não apenas no Rio e em São Paulo, mas no Brasil inteiro. O professor Vanderlei Guilherme, que é ex-presidente da Ampox também, deu uma entrevista na televisão em que ele chamou a atenção para uma coisa muito interessante que eu acho que geralmente nós não nos damos conta. É que os dois momentos, digamos assim, de grande avanço na política social brasileira se deu em períodos autoritários. Ele se referiu à legislação trabalhista do Getúlio e se referiu, o que foi uma grande extensão da legislação trabalhista, ao Fundo Rural no governo Médici. Isso é muito interessante. Então eu acho que um ponto interessante também para a Ampox refletir nesses seus 40 anos é que a moderna, digamos assim, pós-graduação brasileira é produto também do regime militar, né? O fato é que, digamos assim, a partir do final dos anos 60 começaram a surgir esses novos programas de pós-graduação, função de uma reforma universitária, né, ligada ao famoso parecer Sucupira, que tem suas origens no período pré-64, mas que de fato ganharam um tom especial em função de 64, né, em função desse regime, e do qual nós somos produto, né? Eu estava presente na reunião fundante, na Pedra Filosofal da Ampox, né, que aconteceu lá no IUPERJ, reunindo os programas de pós-graduação do Rio, de São Paulo, que foram os primeiros, de Minas também.
E naquela época a gente tinha uma preocupação muito grande de integrar as diferentes regiões, não só as diferentes disciplinas, mas também as regiões. E isso eu sempre refletia como uma coisa interessante da comunidade. Era uma continuidade de um aspecto da comunidade científica brasileira, ciências sociais, que é uma espécie de missão nacional. Vamos cumprir tarefas nacionais. Isso era muito claro, que a gente estava tentando integrar os diferentes programas regionais. E eu acho que isso funcionou muito bem. Acho que hoje está totalmente consolidado dentro da Ampox, né? E eu acho que, nesse sentido, a Ampox é uma vitória extraordinária da iniciativa acadêmica no campo das associações. Na época, nós não tínhamos ainda, nas universidades nossas, essa divisão departamental que temos hoje. Nós tínhamos só um departamento de ciências sociais. E depois que foi diferenciando o departamento de antropologia, sociologia, política, etc. e tal. O que havia, digamos assim, no caso da Ampox, também, de novo, é o fato de que se resolveu fazer uma associação interdisciplinar, tentando juntar sociologia, ciência política e antropologia. E isso não era banal. Essa criação da Ampox no Brasil é peculiar no sentido de que foi só aqui que eu tenho a notícia, que se criou uma associação nacional com base nos programas de pós-graduação. Eu sei que a Ampox contou com recursos e estímulos da Ford para fazer esse modelo, mas a Ford tinha feito o mesmo no contexto europeu em torno de disciplinas. A nossa relação com a Fundação FOR precisa ser pensada e discutida e relembrada. Não só da Ampox, mas desses programas iniciais. Então, se não fosse esse apoio externo da Fundação FOR, que também associada muitas vezes a bolsas de estudo e dos doutorados, a minha bolsa para o meu doutorado na Inglaterra foi uma bolsa da Fundação FOR, uma bolsa concedida ao nosso programa. A FINEP apoiou a Ampox, né? Como apoiava programas de pesquisa em ciências sociais, etc. e tal. Quando se criam esses grupos na Ampox, grupos interdisciplinares, ou mesmo no interior de uma mesma disciplina sobre um determinado tema, de certo modo são recursos das várias instituições de fomento que estão produzindo criativamente dentro do regaço da Ampox. Qual era a agenda que se colocava em termos de debates no momento que o senhor assumiu a primeira presidência? Democracia. Nós não tínhamos democracia no Brasil. A verdade é essa. Hoje temos uma democracia muito mais ampla do que tínhamos, mas ainda assim eu acho que o grande tema deve ser o tema da democracia, da construção e desenvolvimento da democracia, que não é apenas a democracia no sentido institucional, é a democracia no sentido mais amplo da palavra, que diz respeito aos direitos humanos, aos direitos civis, não é? Aos direitos públicos, no sentido mais geral da palavra. Mas na época era sobretudo democracia, era o grande assunto, éramos maníacos da democracia. Eu me lembro de ter tido na reunião da SBPC de 88, justamente de 88, no ano da Constituinte, eu coordenei uma mesa redonda sobre a ética na vida pública na SBPC, e os participantes da mesa, além de eu próprio, eram Fernando Henrique Cardoso, na época senador, Paulo Sérgio Pinheiro e o professor Moacir Palmeira, meu colega, desde a graduação na PUC e nessa época já no Museu Nacional. E para vocês verem o tipo de discussão que nós estávamos provocando, né? E uma coisa que também a gente falava muito naquela época, e continuamos falando, mas também tem sinais diferentes, a questão da internacionalização, que igualmente fazia parte do tal do projeto nacional que eu identificava entre nós, né? Éramos também atores da globalização. Ao invés de continuar pensando no Brasil como uma meta nacional, a ciência social como nacional, a gente está pensando os nossos pesquisadores na comunidade internacional de cientistas sociais. Eu acho também importante chamar a atenção para o fato de que, na época, eu creio que nós tínhamos, talvez mais do que hoje, eu não sei, certas discussões teóricas a respeito das ciências sociais.
época, nós não tínhamos ainda digamos assim, um estoque de pesquisas tão grande como nós temos hoje. Havia talvez por isso, paradoxalmente, mais discussão teórica do que hoje. Mas talvez com isso a gente tenha deixado de fazer algumas coisas que nós fazíamos na época. Discussões teóricas, inclusive discussões teóricas a respeito dessa questão, que é uma questão da Mpox, que é a interdisciplinaridade. Em meados dos anos 90, a gente estava começando a achar que a nossa democracia está ficando consolidada, então tinha muito otimismo nesse sentido. Agora, também era um clima marcado pelas tensões globais a respeito do fim do milênio. É a época que surgiu a tese do fim da história, lá do Fukuyama, época em que o Huntington começou a falar também de choque de civilizações. É um momento em que a reação pós-moderna dentro das ciências sociais e humanas é muito forte. Então isso também pontuava os debates. Era também a época que a ideia de uma agenda de igualdade racial estava sendo pela primeira vez estabelecida. E acho que essa tensão entre os milenaristas desiludidos e os otimistas é um pouco alguma coisa que eu acho que não cedeu inteiramente. Quais são os principais desafios hoje que você vê para a sociologia, para as ciências sociais e para a instituição como a Mpox? Um desafio para a Mpox importante é que o próprio sucesso da interdisciplinaridade, eu acho que criou uma posição delicada para uma associação como a Mpox, que está legitimada por essa relação com sociologia, ciência política e antropologia. E eu levaria isso mais à frente aí para identificar um problema que de fato não é só brasileiro e que tem me preocupado muito, quer dizer, interdisciplinaridade envolvendo outras áreas da ciência que não as sociais. Sim. Isso eu acho que a gente tem. Eu acho que a demanda mais clara que eu vejo hoje, do ponto de vista dos consumidores de ciência para a política ou para a vida acadêmica, para tudo. Tá? A demanda por refazer a convivência, por exemplo, entre ciência social e ciência natural é muito forte. Você precisa disso. É porque a interdisciplinaridade hoje é uma ferramenta, digamos assim, mais usual o tempo todo do cotidiano da ciência. Talvez mais em outros campos científicos do que no nosso, né? Onde, então, você ficar fixado num trinômio pode dificultar o seu envolvimento na própria dinâmica do trabalho da pesquisa, né? Olha, eu acho que tem que continuar ampliando, continua como um desafio, porque tem muita gente aí, provavelmente eu estou aqui exaltando a democratização da Mpox, tem muita gente aí, sei lá, em Tocantins, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, e vai daí para diante. Tem muita gente por aí, mais um oligarca elogiando a oligarquia, não é isso? Provavelmente, eu acho que tem que ampliar o máximo que se possa, para que as pessoas possam participar. Eu acho que o sistema é um sistema bom, porque ele permite ampliação, né? Eu acho que a difusão da revista, eu já publiquei um ou outro artigo na Revista Brasileira de Ciências Sociais, é importantíssimo, né? O grande problema dessas instituições é o problema do financiamento, na verdade. É o problema de manter a confiança das agências de financiamento sobre o papel que essas instituições cumprem na difusão da ciência e da cultura no Brasil. O que eu gostaria de chamar a atenção ainda em matéria de desafio, eu acho que é um desafio para a Mpox, é um desafio para as ciências sociais brasileiras em geral, que continua atual, eu diria, esse desafio, é a questão da nossa presença pública. Da nossa presença pública e do impacto da nossa produção sobre a sociedade, né? Eu arriscaria dizer que esse impacto ainda é muito pequeno em comparação com o que nós temos feito, né? Eu acho que isso precisa, de alguma maneira, ser revertido. Eu acho que nos últimos tempos nós temos visto certos fenômenos sociais e políticos no Brasil que a gente se assusta. Meu Deus, se assusta porque dá a impressão de que tudo que nós falamos nos últimos anos realmente não teve a ressonância que deveria ter tido sobre a sociedade brasileira e sobre as suas elites, né? Isso é uma questão muito séria que eu acho que a Mpox precisa enfrentar.